Jezabel, entre as sombras do poder e a sedução do mal. Jezabel, uma mulher astuta e sedutora, envolve-se em um jogo perigoso de poder e corrupção, despertando o mal dentro dela. Neste intrincado jogo de ilusões, Jezabel, com seu encanto enigmático, desencadeia uma tempestade de caos e destruição, deixando um rastro de desespero. Nas profundezas do labirinto de traições, Jezabel, com sua audácia inabalável, semeia discórdia e desordem, provocando um abismo de desolação. Envolvida em um véu de mistérios, Jezabel, com sua manipulação sinistra, tece uma rede de intrigas, consumindo tudo ao seu redor com seu veneno letal. Num reino distante, onde as sugestões dos ventos carregavam segredos e os dias eram tingidos com os núcleos da intriga, surgiu a história da mulher que ousou desafiar a ordem divina. Seu nome ecoava como um suspiro amargo: Jezabel. Jezabel, uma rainha cujo coração abrigava sombras mais densas que as noites mais obscuras. Casada com o rei Acabe, ela detinha não apenas o poder real, mas também a astúcia de uma serpente. Sua beleza era como um véu que encobria a malícia que se escondia por trás de seus olhos. Os cidadãos do reino, inicialmente seduzidos por sua graça, logo perceberam que Jezabel era uma rainha diferente de todas as outras. Seus desejos eram como ondas turbulentas, arrastando consigo a moral e a piedade. Ela trazia consigo uma tempestade que desafiava os próprios céus. A pior mulher da Bíblia não era apenas uma ameaça à ordem divina, mas uma força que desafiava profetas e desviava corações. Seu palácio se tornou um covil de intrigas, onde as conspirações eram tecidas como teias de aranha. Os corredores ecoavam com sussurros de traição, enquanto Jezabel manipulava como uma mestra das marionetes. Ó profeta Elias, voz solitária no deserto, ousou desafiar Jezabel e seus designs malignos. Mas ela, imersa em sua arrogância, não se curvou. Em vez disso, seus olhos faiscavam com a fúria de 1000 sóis, desafiando não apenas o profeta, mas o próprio Deus. A história de Jezabel é uma trama de poder e perdição, onde a ambição se enreda nas dobras do pecado. Seus feitos nefastos ecoam pelos corredores do tempo, um aviso sombrio de que mesmo entre os justos pode surgir uma sombra capaz de ofuscar a luz mais brilhante. Assim, a pior mulher da Bíblia, Jezabel, escreveu seu nome nas páginas da história como uma lembrança de lembrança que, às vezes, o mal se disfarça na beleza, a maldade se esconde no trono e a verdade precisa resistir à sedução das mentiras. A história de Jezabel é um conto envolvente e sombrio que prende a atenção daqueles que ousam desbravar os caminhos tortuosos de sua existência. No coração do reino, Jezabel dançava entre as sombras como uma mariposa noturna atraída pela chama proibida do poder. Seus dias eram um intrincado jogo de xadrez, onde cada movimento era calculado para fortalecer seu domínio sobre o trono e subjugar a vontade divina. As vozes do palácio eram como melodias sinistras, acompanhando cada passo de sua busca insaciável por mais influência. Seu reinado, marcado por extravagâncias e excessos, foi tanto um espetáculo quanto uma frente aos princípios sagrados. Os altares dedicados a Deus verdadeiro foram substituídos por ídolos pagos, e os profetas foram caçados como presas indefesas. Jezabel governou com um cetro de tirania, deixando cicatrizes na alma do reino. Entretanto, a história de Jezabel não poderia ser eternamente tecida com fios de impunidade. A sombra que ela lançou sobre o reino finalmente começou a desvanecer quando o profeta Elias emergiu das sombras do deserto. Seu chamado ecoou como trovões, desafiando a rainha e proclamando a verdade que ela tentava ocultar. Os eventos se desenrolaram como uma tragédia épica, culminando em Monte Carmelo, onde o profeta Elias confrontou os profetas de Baal em um desafio divino. Jezabel, furiosa e determinada a preservar sua influência, causou a tempestade com olhos faiscando de desafio. No entanto, as chamas do céu sacrificaram o sacrifício do profeta, revelando a falsidade dos deuses pagãos e a verdadeira majestade do Deus vivo. A ruína de Jezabel se aproximava como uma sombra imparável. Seu destino foi selado quando, após a derrota dos profetas de Baal, Elias profetizou sua morte. A rainha, apesar de sua ousadia, não conseguiu escapar do curso inexorável dos acontecimentos.
A narrativa atinge seu clímax nas muralhas do palácio, onde Jezabel, consciente da sentença divina, derrotou sua derradeira hora. Seu semblante, outrora orgulhoso, agora reflete o terror da realidade iminente. O tumulto dos cascos dos cavalos anunciou a chegada dos mensageiros divinos, e a queda de Jezabel foi tão rápida quanto o crepúsculo que se aproxima. O fim de Jezabel foi marcado por uma queda do alto da torre do palácio, uma queda que ecoou como um suspiro final da mais vil das mulheres da Bíblia. Assim, sua história, envolta em trevas e intriga, foi encerrada como um capítulo sombrio que a humanidade jamais esqueceria. O nome de Jezabel se tornou sinônimo de traição e soberba, uma advertência sobre os perigos da ambição desenfreada e afronta aos designs divinos. A queda de Jezabel não foi apenas o fim de uma tirana, mas uma parábola sombria que ecoa através dos séculos, transmitindo uma lição inestimável. Sua história serve como um espelho, refletindo a fragilidade da arrogância e a perigosidade da ambição sem freios. Jezabel, envolta em sua busca desenfreada por poder e influência, perdeu de vista os valores fundamentais que sustentam a humanidade. Sua queda não foi apenas física, mas uma queda espiritual, uma consequência resultante de sua recusa em considerar limites e conformidades com as leis divinas. A vida de Jezabel nos lembra que a beleza exterior e a astúcia podem esconder uma escuridão que, se não for controlada, consome até os mais aparentemente invulneráveis. Seu reinado despótico ressoa como um alerta contra a corrupção da moral e da justiça em nome do poder pessoal. A história de Jezabel também destaca a importância da humildade diante do divino. A soberba que a consome como uma chama voraz é um aviso contra a presunção desmedida. Ela desafiou profetas, desviou corações e alterou a ordem estabelecida. Mas sua queda demonstra que, no final, a verdade e a justiça prevalecem. A lição que emerge das cinzas de Jezabel é a necessidade de equilíbrio entre ambição e retidão moral. O poder, quando desvinculado de princípios éticos, transforma-se em uma força destrutiva que corrói as bases de uma sociedade saudável. A queda da rainha perversa nos recorda que a verdadeira grandeza reside na virtude, na compaixão e no respeito pelos outros. Portanto, ao ouvir a história de Jezabel, que sua trajetória sirva como um eco insistente, incentivando a buscar o poder não como um fim em si mesmo, mas como uma responsabilidade a ser exercida com sabedoria, compaixão e reverência pela ordem divina. Que aprendamos a discernir entre a ambição legítima e a ambição que se torne uma armadilha mortal, reconhecendo que a verdadeira grandeza é construída sobre alicerces sólidos de integridade e respeito.